Olá, irmãos, muito bom dia. Novamente estamos com vocês nesse momento, nessa oportunidade de poder compartilhar a palavra de Deus. Novamente nesta manhã de domingo nós temos aqui esse encontro e agradecemos o nosso Deus porque temos o privilégio de nos reunirmos através do meio de comunicação, através das mídias sociais, mas com o propósito de meditarmos, de aprendermos mais da palavra do nosso Deus. E agradeço muito aos amados irmãos por estarem acompanhando, por estarem também fazendo parte desse momento de louvor, de adoração ao nosso Deus e, claro, podendo desfrutar aqui dos ensinos que o Senhor tem para nós nesses momentos que temos passado. Nós agradecemos e damos o bom dia a todos já, nossos irmãos, nossos amigos, já temos alguns irmãos aqui também conosco, irmã Milene, minha irmã Régia, irmã Zilda, irmão seu Manuel, irmã Juraci, o irmão José Hilton, também a irmã Semilene, lá de Chapuri, os irmãos que têm feito aqui o seu comentário, deixando aqui o seu like, né? A irmã Diana, também a irmã Ieda e os outros irmãos que talvez já passaram aqui enquanto eu estava fazendo a abertura, mas eu agradeço a todos que sempre acompanham conosco a meditação da palavra de Deus. Temos aqui mais uma oportunidade de juntos parar para pensar nesse momento sobre as verdades eternas, guardá-las em nosso coração e também aplicá-las no nosso dia a dia para honrar e engrandecer o nome do nosso Deus e também fazê-lo conhecido onde quer que a gente esteja. É uma grande oportunidade, sim, para a gente levar a palavra de Deus mais à frente. Temos ainda o irmão Claudemir, a Ellen, a irmã Milda, também o Ezequias, dando bom dia aqui, obrigado irmão, que Deus abençoe. A irmã Gabriele também dando bom dia, e os demais irmãos que ainda irão entrar, né, na nossa transmissão. E hoje nós vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre Pedro, sobre a primeira carta de Pedro, e aqui trazendo para nós alguns ensinamentos em relação a tempos difíceis, a tempos de sofrimento. Então, nosso irmão Edemir também já está conosco e os demais irmãos que sempre nos acompanham, irmão Edemir, irmã Cristina, todos, irmão Carlos Marinho também. Deixa eu ver se faltou alguém. Acho que nenhum, né? Todos estão conosco. Então agradecemos muito a Deus pela presença dos irmãos conosco nessa live e que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. Quero só lembrar, né, os irmãos compartilharem, para os irmãos aí estarem também fazendo esse papel de evangelização, né? E tá levando a palavra, já que em alguns lugares a gente não pode chegar fisicamente, a gente pode chegar pelos meios de comunicação. Então Deus abençoe a cada um a propagar essa palavra, este evangelho que pode transformar vidas e assim fazendo com que o nome do Senhor possa ser engrandecido. Irmã Cristiane também, dando um bom dia aqui, irmã Margarete, e os demais irmãos que com certeza estarão conosco logo mais, talvez até no momento da música, outros entrarão para acompanhar. Hoje nós vamos ouvir como um manancial, lembrando novamente, né, do nosso tempo de adoração no templo. E agora apenas para a gente matar a saudade daqueles momentos que a gente adorava o Senhor com as nossas vozes ali no templo. Então, hoje a gente vai ouvir e meditar na letra
dessa música. Enquanto isso, os irmãos vão despertando, vão acordando, né? Também participando conosco desse tempo aqui tão agradável, tão bom que Deus nos permite. Então vamos ouvir a música e depois a gente volta com a meditação e já agradecendo novamente aos irmãos, aos amigos, aqueles que sempre nos acompanham. Peço a Deus que esteja abençoando ricamente suas vidas. Vamos ouvir então o louvor como um manancial e assim ser edificados com essa mensagem cantada. Como um manancial, a pura palavra, né? Que elas estejam sempre em nossas bocas para assim transmitir a palavra do nosso Deus. Irmãos, o que nós faríamos se soubéssemos de certo, de fato, que o fim está próximo, ou que todas as coisas estão próximas de um fim? Quais seriam as nossas reações se estivéssemos vivendo tempos difíceis, em tempos de sofrimento, tempo de dor, em tempo de morte, e ao mesmo tempo sabendo que tudo poderia acabar de uma hora para outra, que tudo teria um fim? Quais seriam nossas reações? A palavra de Deus ela pode nos ensinar a respeito desta situação,
Isso nós queremos ver aqui em Pedro, no capítulo 4, a partir do versículo 7, como alguns irmãos reagiram e como eles foram ensinados a praticarem aquilo que agradava a Deus em tempos difíceis. Então a Bíblia nos mostra aqui em 1 Pedro, no capítulo 4, a partir do versículo 7 até o 12, algumas reações que podemos ter. E a Bíblia então assim nos descreve. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de 7 a 11, que nos diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servei uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom despenseiro da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Poderoso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Agradecemos, Pai, porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos confronta, mas o Senhor também nos consola com esta palavra. Muito obrigado, Pai, porque este ensinamento tem sido preservado em todos os tempos, para que chegasse até nós e fosse do nosso conhecimento. Muito obrigado porque o Senhor tem nos revelado a tua vontade e também tem nos mostrado com exemplos do passado o que nós podemos fazer quando os dias são difíceis e quando se aproxima também a volta do nosso Senhor. Nos abençoa para que possamos não só compreender a tua palavra, mas vivê-la para a glória e honra do teu nome. Em nome de Jesus, nós agradecemos sempre as revelações que o Senhor tem nos dado. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos lembrar que o propósito de Pedro aqui é consolar, confortar, animar os irmãos que estão passando por uma grande perseguição. A gente tem dito isso no longo do estudo desta carta. E aqui não é diferente, devido ao grande sofrimento que eles estavam passando. O apóstolo Pedro agora está consolando e confortando com a promessa da vinda de Jesus Cristo. Não só uma promessa futura da vinda, mas como uma promessa de que tudo teria um fim e que esse fim estava próximo. É muito comum a gente olhar nos evangelhos e olhar também em algumas cartas que havia um pensamento dos apóstolos e de alguns, principalmente de Pedro, de Paulo, do escritor aos Hebreus, de Tiago e também de João, uma vinda eminente, uma volta eminente de Jesus Cristo, ou o fim de todas as coisas. Isso a gente comprova em algumas passagens, tanto em Romanos como em 1 Coríntios, em Hebreus, Tiago e Apocalipse. Para eles, de fato, havia uma perspectiva da vinda eminente de Jesus, que isso para nós também é algo que é fato. Isso não aconteceu no tempo deles. Não era ainda o tempo de Jesus voltar. Mas é bom a gente lembrar que sempre há um fim eminente. É bom a gente lembrar que houve um fim eminente também para eles quando da partida do encontro com o Senhor por meio da morte. E isso também está para nós, seja pela vinda de Cristo, que nós esperamos, aguardamos ansiosamente, ou seja, pela morte, seja também pelo fato deste corpo não ter mais um espírito. Também é um fim eminente que está ao nosso redor. Então, ele aqui começa a consolar os irmãos, até como as Escrituras nos ensinam em outras passagens, como contar os nossos dias, ou ter corações sábios,
aprender mais da palavra de Deus e saber que os dias de fato são maus e aproveitar esses dias para fazermos aquilo que agrada ao nosso Deus ou ter as reações corretas. Então, creio que nesta manhã nós podemos aprender que, apesar dos sofrimentos, devemos ter um bom testemunho em vista do fim iminente. Como disse, seja pela vinda de Jesus, o fim iminente para nós, ou até mesmo pela morte. Agora, se Jesus voltasse hoje, se Jesus nos levasse hoje, qual seria o nosso testemunho? Qual o testemunho que nós deixaríamos nesta terra para aqueles que andaram conosco, aqueles que nos viram, aqueles que não tiveram uma decisão com relação a Jesus Cristo? O que eles pensariam de nós? Qual seria os testemunhos que nós deixamos no longo da nossa vida cristã? Eu penso que é o que Pedro está querendo ensinar aqui para os irmãos, que apesar de tudo que eles estavam enfrentando, eles deixassem um bom testemunho para os demais, que eles vivessem a vida cristã na prática. Então ele vai nos ensinar aqui que o bom testemunho, ele sabe o que fazer primeiramente nas orações, e ele começa a descrever isso, que nós temos que ser criteriosos e sóbrios a bem das nossas orações. Então, um bom testemunho já começa aí. Ser criterioso e ser sóbrio para o bem das nossas orações. Ou para que as nossas orações sejam agradáveis a Deus, nós temos que ser criteriosos e sóbrios. E ele então coloca isso: ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios. Então, como é ser criterioso e sóbrio nas orações? Ser criterioso aqui é ter uma mente sã, ou uma boa saúde mental, ou ter critérios naquilo que realmente nós pedimos do Senhor, que nós queremos do Senhor. Ser criterioso aqui é também um sentido de refrear as paixões. Lembre que o fim de todas as coisas está próximo, que todas as coisas deste mundo são passageiras, que todas as coisas são efêmeras. É preciso a gente ter critério naquilo que a gente quer, naquilo que a gente pede, saber de uma boa ou ter uma boa consciência mental do que realmente é importante. E aí precisa de critérios para as nossas orações serem boas. Ele continua dizendo que devemos ser sóbrios, e aqui é a ideia de equilibrado, que não está embriagado com o mundo, que não deixou o mundo lhe envolver de tal forma, que não se deixa levar pelas concupiscências, pelos desejos do mundo, os desejos fortes que o mundo apresenta. Então, não está embriagado, mas sóbrio. E é interessante que o Pedro está dizendo aqui, o que ele apresenta para nós, é algo também que Lucas nos chama a atenção para o contexto do fim, ou pelo menos no contexto da vinda de Jesus Cristo, que muitos estarão também embriagados com o mundo. Lucas diz assim no capítulo 21, versículo 34, a respeito do tempo final, do arrebatamento da igreja. Ele diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de vir sobre a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. E ele faz uma advertência: vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas as coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então,
sobriedade, vigilante, é algo importante para a gente ter no contexto da vinda iminente de Cristo, de entender o que está acontecendo e de ser consciente e não embriagado por tantas coisas que esse mundo oferece. Percebendo agora claramente que de uma hora para outra tudo pode acabar, ou de uma hora para outra tudo que foi construído ficará para trás. Então, ser criteriosos e sóbrios bem das nossas orações. O crente criterioso e sóbrio, ele pede e recebe porque ele não quer esbanjar nos seus prazeres. Ele sabe o que pedir, ele sabe o que falar nas suas orações. Ele sabe como agradecer a Deus até mesmo no sofrimento, até mesmo nos tempos difíceis. Ele sabe louvar a Deus quando as coisas não estão boas. Então ele é sóbrio e ele é criterioso. Será que nós temos tido orações desse tipo? Nossas orações têm sido assim nesses últimos dias? Nós temos vivido de fato de uma forma que apresenta sobriedade e critério em nossas orações? Esse é o bom testemunho que Pedro está dizendo aqui. Sei que vocês estão passando por lutas, por dificuldades, sei que estão sendo perseguidos, mas isso vai ter um fim, isso vai acabar. E não esqueçam que depois que acabar isso, terá uma eternidade. Então sejam sóbrios e criteriosos nas vossas orações. Isso já é um bom testemunho. Mas ele continua dizendo também que o bom testemunho, ele põe o amor em primeiro lugar, e isso aparece nos versículos seguintes, versículo 9, ele diz: acima de tudo, porém, tendes amor intenso. Acima de tudo, é como se fosse aquele sobretudo, né, de uma roupa, de uma vestimenta, que fica em cima de tudo, que é prioridade. E qual é aqui a prioridade? Um amor intenso, um amor que é perseverante, um amor que é contínuo. Esse amor intenso também, ele se manifesta como um amor ágape, um amor sacrificial, um amor de um para com os outros. Ele deixa isso bem claro. Talvez o objetivo aqui fosse para que as pessoas não olhassem para o seu sofrimento apenas, mas para o sofrimento dos outros. Não é só você que está sofrendo, tem muita gente sofrendo por aí. Então tem um amor intenso, um amor sacrificial pelos outros também. É porque quando geralmente se fala em amor, quando se ensina sobre amor, quando se coloca essa ideia na igreja sobre amor, o que vem geralmente na nossa cabeça, na nossa mente, é se nós estamos sendo amados, se nós estamos sendo valorizados, se nosso objetivo de fato está sendo alcançado quando as pessoas nos amam. Mas a ideia principal não é isso. É pensar no amor de mim para com os outros. De um para com os outros. Não é do amor do outro para comigo. Geralmente é isso que a gente quer. A gente sempre pensa no amor dos outros. Se está bom, se está ruim, se está intenso, se está fraco. Mas é como eu estou amando. Muitas vezes nós desejamos que as pessoas nos amem, que as pessoas nos olhem com uma dedicação maior quando a gente não faz. A gente deseja aquilo que a gente não faz. E o que o apóstolo está ensinando é amor de um para com os outros. O meu amor para com o outro, do outro para comigo, mas não que seja um amor que seja cobrado, né? Seja um amor que seja conquistado, um amor que seja espontâneo, que seja intenso. A ideia aí não é de cobrar amor dos outros, mas é eu demonstrar amor. E eu penso que quando nós demonstramos amor, esse amor volta. Quando nós realmente somos, de fato, amorosos, também recebemos amor. E por mais que isso não aconteça, o propósito não é esse. O propósito é de ajudar os outros.
Então, antes de pensar no que os outros estão fazendo sobre amor, pense como você está fazendo. Antes de tirar o cisco do olho do outro irmão, veja como está a trave no seu, como está no nosso, né? Eu estou amando. Se eu estou cobrando dos outros o que eu não faço, isso não é correto, isso é hipocrisia. Então, eu tenho que amar intensamente o meu irmão, me sacrificar sim por ele, naquilo que ele realmente necessita, não naquilo que ele quer. Deixa de ser amor quando passa a ser uma cobrança. Então, um amor intenso, mas também um amor que sabe perdoar, isso que ele diz, né? Amor intenso de um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Um amor que sabe perdoar. E aqui, às vezes, esse versículo é interpretado da seguinte forma: o amor é cego à falta dos outros. O amor não é cego. O amor, ele perdoa, mas ele não esquece. A ideia de que Deus teve amnésia, não lembra dos nossos pecados, isso não é verdade. Ele simplesmente não joga mais no nosso rosto, ele não vai cobrar mais de nós os nossos pecados, porque ele sabe perdoar. Não é um amor cego que encobre, né? Mas que cobre, né? Aquele que esconde. Pelo contrário, o amor verdadeiro, o amor que sabe perdoar, ele confronta. O amor verdadeiro, o amor de Deus, o amor que salva, é o amor que confronta. Ele tem um sentido especificamente, como a gente pode ver aqui em Tiago capítulo 5, versículo 19 e 20, que nos diz assim: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converter o pecador do seu mau caminho, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Então, como é o processo disso? Qual é o processo para que esse amor, né, possa trabalhar no coração do pecador? O processo é bem claro, e a gente vê isso no decorrer das Escrituras. Nós podemos ver que o amor que salva, assim, o amor de Deus, primeiro há um confronto. Deus confronta o pecador com sua palavra, com seu espírito. Então, o amor verdadeiro, ele confronta, como diz em Provérbios, no capítulo 17, versículo 10. A gente pode ver esse texto também, Provérbios, capítulo 17, versículo 10, que nos diz assim: mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Então, o prudente logo recebe a repreensão, entra profundamente nele, quando ele é confrontado. E quando ele é confrontado, quando há repreensão na vida dele, existe o arrependimento, ou seja, existe a conversão. E depois da conversão, depois desse arrependimento, o perdão. E a Bíblia também descreve aqui, versículo 9, o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que atraz o assunto à baila separa os maiores amigos. A ideia de encobre aqui não é esconder, mas é cobrir com amor, depois de haver a confrontação, depois de haver a repreensão e depois de haver também o arrependimento. Ele não expôs a vida do seu amigo, mas ele também não guardou o pecado, o erro do seu amigo. E ele manteve aquela amizade quando confrontou e houve arrependimento. Agora uma amizade sadia. Algo que também nós conseguimos ver em Lucas capítulo 17, versículo 3, quando fala sobre o perdão, né, dos pecados. Há também aqui uma proposta de que há um confronto, há uma repreensão para que haja mudança de atitude. Então, Lucas, capítulo 17, versículo 3, diz assim: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, cobre os pecados dele, não fala nada para ninguém, fica calado, se faz de cego. Diz assim: repreende-o. Vai até ele, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe.
Não é para contar para todo mundo, ou não é para contar para ninguém, é para ir diretamente com ele. Isso é amor. Passando disso é fofoca ou é maligno. Mas se pecou, se está errado, e você sabe, vai. Confronta. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E o texto continua: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então, isso é uma demonstração de amor, um amor que perdoa, não concorda, não é cúmplice, mas confronta e, havendo arrependimento, perdoa. O assunto, então, claro, é encerrado, porque o amor cobre multidão de pecados. Não vai à frente, já foi, houve arrependimento, houve perdão, e não precisa, então, mais espalhar a vida do erro dessa pessoa, espalhar o seu pecado. Houve confronto, houve arrependimento, isso é amor. O amor cobre multidão de pecados quando há arrependimento. Lembrando que há sempre os passos a serem seguidos. Não é para ir falar para os outros, é para confrontar a pessoa que está em pecado. E também ele continua dizendo aqui outra ação que nós devemos fazer com relação ao amor, um amor hospitaleiro, uma reação nos últimos dias que era muito difícil, já que várias pessoas estavam fugindo, sem casa, sem ter onde morar, sem ter o que esperar da vida, estavam realmente saindo das suas casas, do seu país, da sua cidade, porque estavam sendo perseguidos. E aí era preciso ter um amor hospitaleiro, como ele diz no versículo 9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Então, aqueles que podiam receber, recebessem, desse abrigo, né? Então, que é hospitalidade. E hospitalidade, eu penso que requer algumas vezes criar um momento para isso, outras vezes não. Hospitalidade não é só aquela que aparece de surpresa e a gente tem que receber, mas às vezes também é criar a oportunidade para isso, para ser hospitaleiro, para receber as pessoas. E claro que ser hospitaleiro requer um preço. Você ser hospitaleiro às pessoas requer investimento de tempo, requer investimento de dinheiro e requer também uma perda de privacidade. Mas isso deve ser feito com amor. Por isso que ele diz, sem murmuração. Porque se é uma hospitalidade que é por imposição, com queixas, porque é o jeito de receber, então não é uma hospitalidade com amor, mas um hospitaleiro murmurão, alguém que recebe, mas reclama tanto que quem está sendo recebido fica constrangido, né? Então, hospitalidade, de fato, algo que nós podemos deixar como um bom testemunho nessa vida. Seja pelo fim, como eu disse, da vinda de Jesus Cristo e nos levar para a eternidade, ou seja por outro motivo, né? Pela morte, mas que fique ali um bom exemplo de hospitalidade. É uma reação boa para a gente ter. Também um amor de servir com os seus dons, a hospitalidade entra nisso, mas existem outros dons que ele diz aqui no versículo 10, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então a graça de Deus se manifesta de várias formas e nós podemos então ser amorosos com os dons que nós temos, ou ser úteis, servir uns aos outros. E como é comum já do nosso dia a dia no templo, nos ensinamentos na igreja, uma das formas de nós usarmos os nossos dons para servir, seja com o trabalho físico, sendo útil à igreja, lembrando que o trabalho não é feito para o pastor e nem para o templo, mas para Deus, né? De uma certa forma, isso para incentivar, edificar e fortalecer, e às vezes para o nosso próprio benefício, para o nosso conforto. E isso auxiliando outras pessoas.
Outra forma de servir com os seus dons é contribuir com as doações, com as ofertas. É contribuir financeiramente com o trabalho de Deus, é uma forma de contribuir de fato, quando nós não podemos fisicamente, como havia as igrejas lá da Macedônia, né? Que não tinham muito com o que contribuir, contribuíram com as suas próprias forças, com a sua energia, com o seu dom, com o seu trabalho. Podemos contribuir também com a oração, orando uns pelos outros. E creio que esse momento que nós estamos passando ainda mais, né? Orando uns pelos outros. Então, isso aparece com um pouco mais de clareza em Romanos, no capítulo 12, de como nós devemos fazer nessa reação de servir uns aos outros. Então, Romanos capítulo 12, a partir do versículo 6, diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazer. O que exorta, aquele que confronta, né? Aquele que chama a atenção, façam com dedicação. O que contribui com liberalidade. Aqui liberalidade é espontaneamente, né? Obrigado, não se sentindo constrangido. E o que preside, está à frente, que dirige com diligência, né? E quem exerce misericórdia com alegria. Então, vários dons que o Senhor nos mostra aqui, que podemos servir ao Senhor. E isso tudo é uma forma de demonstrar amor prioritário. Nós temos colocado o amor como prática em nossas vidas, demonstrado de fato o amor. O bom testemunho do cristão é o amor que identifica o cristão com Cristo. Esse amor, então, seja intenso de um para com os outros. O amor que, de fato, está de acordo com a palavra, não conforme a filosofia humana ou o prazer e desejo do homem. E, por último, ele nos ensina também que um bom testemunho no tempo do fim é falar as Escrituras, né? Ou falar o que a Bíblia ensina. E ele deixa isso claro no versículo 11, quando diz: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Oráculos de Deus está se referindo à Bíblia, à palavra de Deus. Então, se alguém fala, se alguém ensina, se alguém tem o que falar para as outras pessoas nesse tempo, é falar de Deus, falar da Bíblia. Claro que o objetivo aqui é fazer tudo, como diz o próprio texto, para que Deus seja glorificado, para a glória de Deus. Então, falar do que a Bíblia diz, falar o que a Bíblia apresenta. Não é o que eu acho, o que eu penso, né? Mas exatamente o que a Bíblia diz. Não é axologia, não é fantasia, não é a lenda, mas é de fato o que a palavra de Deus nos dá, ou nos traz. É o que Deus apresenta para nós na sua palavra, pois essa palavra é viva, é eficaz. Então essa palavra, além de ser propagada como um papel do cristão, ela precisa ser conhecida. Nós precisamos nos dedicar a conhecer mais a palavra, a ouvir mais a palavra, a meditar mais na palavra, a pesquisar mais a palavra. Então, falar de fato o que há na palavra de Deus, os oráculos de Deus. Fale segundo o que Deus diz. E aqui, claro, nós podemos pensar por que a palavra de Deus deve ser ensinada. Davi nos responde no Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma. A lei do Senhor é completa. A lei do Senhor, a palavra de Deus, ou a referência ali à palavra de Deus, ela dá sabedoria aos simples. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é mais penetrante e cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então, a palavra de Deus, de fato, deve ser usada.
Lembro lá quando Estevão está falando da palavra de Deus, fazendo uma exposição clara sobre Moisés. Então ele diz, Moisés recebeu palavras vivas e passou para o povo. E ele diz, eles não obedeceram. Palavras que precisam ser obedecidas. Não é só ouvidas. Claro que a gente precisa saber o que está falando. Mas quem está escutando tem que também colocar em prática. Senão fica só um ouvinte e não um operoso praticante, como diz Tiago. Palavra de Deus que deve ser ouvida e praticada. É o que o apóstolo Paulo também diz a Timóteo, quando está já no final da sua vida. Prega a palavra, insta, ou seja, insista, quer seja oportuno, quer não. Prega a palavra, é a palavra que nós devemos ensinar, é a palavra que pode modificar as pessoas. E se não modificar, notifica. Elas estão avisadas. Elas já sabem da verdade, agora se não tomam decisão, a questão é com elas. Mas é a palavra que nós temos que ensinar. Então, o que tem saído de nossa boca ultimamente, que nós temos falado, é a palavra de Deus. Talvez com tanta informação hoje, a gente fala de várias coisas. De muitas coisas, sabemos de muitas informações e nós temos conhecimento de quase tudo, principalmente no que se refere à pandemia, né? Mas e a palavra de Deus? Dá para fazer um paralelo? Dá para a gente dizer, olha, está acontecendo isso, mas a palavra de Deus já avisou sobre isso? E como está o teu coração? Está preparado para que venham coisas piores? E mesmo que venham coisas piores, você possa saber que existe esperança? Porque a palavra de Deus nos dá esperança. Eu creio que esse momento é muito importante, especial para usar a palavra de Deus, porque é nela que nós encontramos a paz. Nós encontramos esperança e ela de fato nos mostra uma saída. É o objetivo aqui de Pedro, no meio do sofrimento, há esperança. Todas as coisas elas terão um fim. E depois disso, o que vai acontecer? Então, é bom a gente pensar que, segundo Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo 4:6, ele diz, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, alimentando com a palavra de Deus, palavra da fé. Que a gente então procure, né, falar mais, usar até o meio que nós estamos, a situação que nós estamos passando como um meio para aplicar a palavra de Deus, para apresentar a palavra de Deus. Sim, o fim de todas as coisas está próximo. Mas depois disso, o que vem? A palavra de Deus nos mostra uma eternidade com Cristo, uma eternidade sem Cristo, como ela nos coloca no inferno. E qual é o seu destino? Ouça bem, a palavra de Deus está sendo exposta, está sendo ensinada. E nós devemos deixar um bom testemunho. Se algumas pessoas não olharam para isso, não quiseram atender a isso e não ouviram a palavra de Deus, não aceitaram, o problema é delas. Mas nós fizemos a nossa parte. Mesmo em tempo de sofrimento, em tempo de dor. Que possamos viver um bom testemunho, como diz o texto, para a glória de Deus, para que Cristo seja conhecido, para que a glória dele seja manifestada em nossas vidas, como diz, pelo século dos séculos. Amém. Que Deus abençoe então as nossas vidas para testemunhar do nosso Senhor Jesus Cristo, para deixar um bom testemunho, que Ele nos leve de uma forma ou de outra, mas que fique para aqueles que nos cercaram, para aqueles que andaram conosco, para aqueles que viram a nossa vida aqui, baseado na palavra de Deus. Não mérito nosso, mas pelo que Deus fez em nossas vidas. Que tenhamos um bom testemunho. Vamos orar. Poderoso Deus, muito obrigado por Tua palavra. Mais uma vez te louvamos,
Louvamos por usar a homens e mulheres simples, ó Deus, que precisam da tua graça, na transmissão, mas principalmente na vivência da tua palavra. Nos abençoa, Deus, para que o nosso testemunho seja verdadeiro, do poder que o Senhor tem de transformar as nossas vidas. É no nome de Cristo que nós te agradecemos e oramos. Amém, Senhor. Mais uma vez, nosso bom dia aos irmãos, e finalizando, nós queremos finalizar agradecendo aqueles irmãos que a gente não falou o nome, né? Deixa eu ver se aparece aqui. O irmão Neto Pontes, lá em Tarauacá, irmã Elisa, na Sobral, né, irmã Elisa? Irmão Ricardo e Leila, também a Rai. Olha, irmãos, outros passaram aqui na hora que eu estava pregando, então eu não tenho acesso mais aos outros nomes, mas deixa eu ver se eu acho outros aqui no coraçãozinho. Tem? Quem? Não tem? No like. Irmã Lucélia. Também tem o Elivelto Lopes. Tem a Elisa, já falei. Irmã Diana, irmã Ieda, né? Então os outros que eu não falei é porque eu não tenho acesso, né? Já passaram aqui os comentários. E agora só quando eu terminar a live, quando eu desligar aqui, então que vai aparecer todos os comentários. E eu leio lá e já agradeço a cada um dos irmãos. Que Deus abençoe suas vidas. Que Deus nos ajude a viver para a glória do Senhor. Então esteja compartilhando a palavra de Deus e, como falei na mensagem, como a mensagem que trouxemos, seja o nosso testemunho para que outras pessoas vejam e glorifiquem o nome do nosso Deus. Então, bom dia a todos. Se Deus permitir, estaremos de volta logo mais às 19 horas para alimentar novamente a igreja, corpo de Cristo, e orando para que a gente possa retornar não só com 20%, mas com a igreja toda, para estar intercedendo e continuar intercedendo pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo mundo, pelas pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo. Então, bom dia a todos e fiquem na paz do Senhor.